Antes de sua morte, o Papa João Paulo II deixou um legado de profunda sabedoria, compaixão e espiritualidade que continua a inspirar milhões. Suas últimas palavras refletem a essência do trabalho de sua vida, dedicado ao serviço de Deus e da humanidade. Para aqueles que estão curiosos sobre o significado profundo por trás de seus últimos momentos, é essencial explorar a poderosa mensagem que ele transmitiu. O Papa João Paulo II, nascido Karol Józef Wojtyła em Wadowice, Polônia, em 18 de maio de 1920, foi um homem moldado por uma profunda perda pessoal e um mundo turbulento. Aos 21 anos, ele já havia suportado a perda de seu pai, mãe e irmão, deixando-o com uma profunda compreensão do sofrimento humano. Vivendo os horrores da Segunda Guerra Mundial e o aperto opressivo do comunismo, seu coração foi marcado pela empatia e compaixão pelo sofrimento dos outros. Essa adversidade inicial não apenas fortaleceu sua fé, mas também aprimorou sua determinação de dedicar sua vida à justiça espiritual e humana. Após ser ordenado padre em 1946, o intelecto excepcional e a piedade inabalável de João Paulo II rapidamente o impulsionaram através das fileiras da Igreja. Quando o Papa João Paulo I faleceu, inesperadamente em 1978, o cardeal Wojtyła foi escolhido para sucedê-lo, tornando-se o primeiro Papa não italiano em mais de 400 anos. Sua eleição foi um momento monumental na história, sinalizando não apenas a mudança da Igreja em direção à representação global, mas também posicionando-o para desempenhar um papel fundamental na luta contra o comunismo na Europa Oriental. Por quase 27 anos, o pontificado de João Paulo II foi marcado por viagens extensas, alcançando mais de 100 países e tocando a vida de milhões com sua mensagem de dignidade humana, paz e justiça social. Seus esforços para promover o diálogo interreligioso, particularmente com o judaísmo e o islamismo, foram inovadores. Ao buscar transpor as divisões entre diferentes religiões, ele demonstrou a natureza universal do amor de Deus, oferecendo um exemplo poderoso de inclusão e paz. Uma de suas contribuições mais notáveis foi seu envolvimento no fim do comunismo na Europa Oriental. Seu apoio inabalável ao movimento Solidariedade na Polônia, juntamente com sua liderança moral, deu às pessoas oprimidas um senso de esperança e coragem. Suas visitas frequentes à Polônia, especialmente na década de 1980, desencadearam uma onda de resistência contra o governo comunista, contribuindo significativamente para a queda da cortina de ferro e o fim do controle soviético na região. No entanto, foi durante a tentativa de assassinato em 13 de maio de 1981 que o mundo viu a verdadeira profundidade de sua fé e perdão. Baleado por Mehmet Ali Aka, um atirador turco, na Praça de São Pedro, o Papa João Paulo II foi gravemente ferido. Apesar da imensa dor e do choque da tentativa de assassinato, o Papa respondeu não com raiva, mas com perdão incondicional. Ele até visitou seu suposto assassino na prisão, oferecendo-lhe misericórdia, o que não apenas surpreendeu o mundo, mas também exemplificou os profundos ensinamentos da compaixão de Cristo. Em seus momentos finais, as palavras do Papa João Paulo II ecoaram a própria essência do trabalho de sua vida, devoção a Deus e ao mundo. Ele viveu cada momento a serviço dos outros, defendendo incansavelmente a paz, a justiça e a dignidade inerente de cada vida humana. Suas últimas palavras, proferidas com grande serenidade, foram um testamento da força de sua fé e da profunda paz que sentiu em suas horas finais. Esses últimos momentos do Papa João Paulo II servem como um convite a todos nós. Ao refletirmos sobre sua vida e legado, somos lembrados do poder transformador da fé, do perdão e do amor. Sua mensagem é clara: e não tenha medo de perdoar, amar e servir ao bem maior, pois essas são as virtudes que nos levam à paz eterna. Se você se comove com sua história, convido você a refletir sobre seus ensinamentos, sua coragem e sua fé inabalável em Cristo. O legado do Papa João Paulo II continua a iluminar nosso caminho, inspirando-nos a viver com mais fé, gentileza e compreensão. Que sua vida e suas palavras continuem a nos guiar em nossa jornada em nossa própria fé, sempre esperançosos e confiantes no amor de Deus. Obrigado por fazer parte desta reflexão. Se você achou esta história significativa, considere compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no ícone do sino para receber atualizações sobre mais histórias inspiradoras como esta.
A saúde do Papa João Paulo II declinou constantemente com a idade, principalmente depois que ele foi diagnosticado com doença de Parkinson no início dos anos 1990. Apesar de seus desafios físicos, seu espírito permaneceu indomável. Seu comprometimento com sua missão nunca vacilou, ele continuou a viajar pelo mundo e defender causas próximas ao seu coração, representando não apenas a Igreja, mas também a necessidade universal de dignidade humana, paz e justiça. Seus últimos anos foram marcados por crescentes limitações físicas, mas sua fé e determinação pareciam apenas ficar mais fortes. Para muitos fiéis, sua fragilidade se tornou um símbolo pungente da condição humana, lutando, mas firme na crença, incorporando as próprias lutas da vida enquanto demonstrava a fé inabalável em Deus. À medida que sua saúde se deteriorava em seus últimos dias, a condição do Papa João Paulo II o tornava incapaz de falar. Ele só conseguia se comunicar por meio de gestos, mas suas palavras antes de falecer eram poderosas. "Deixe-me ir para a casa do Pai", ele disse em polonês, uma declaração profunda e pacífica de sua prontidão para encontrar seu Criador. Essas palavras ressoaram profundamente com seus seguidores, refletindo não apenas sua fé pessoal, mas também sua aceitação da morte como um passo natural e necessário na jornada cristã em direção à vida eterna. Aos 84 anos, o Papa João Paulo II faleceu em 2 de abril de 2005. Sua morte marcou o fim de uma era, e milhões ao redor do mundo lamentaram a perda de um líder espiritual que guiou a Igreja por provações e vitórias significativas. O funeral, um dos maiores da história, contou com a presença de dignitários e fiéis de todos os cantos do globo, ressaltando o profundo impacto de sua liderança na Igreja Católica e no mundo em geral. Além de sua liderança, o legado do Papa João Paulo II está profundamente entrelaçado com suas devoções espirituais e profecias que continuam a ressoar com os católicos hoje. Entre as mais significativas delas está sua devoção à Divina Misericórdia. A doutrina, enfatizada pela freira polonesa do início do século XX, Santa Faustina Kowalska, tornou-se uma pedra angular de seu papado. As visões de Santa Faustina sobre Jesus Cristo, destacando a importância da misericórdia e compaixão de Deus, influenciaram profundamente o Papa João Paulo II. O pontífice abraçou essa mensagem completamente, promovendo a divina misericórdia como um caminho para a esperança, especialmente em um mundo cheio de pecado e sofrimento. No ano 2000, o Papa João Paulo II canonizou Santa Faustina e instituiu oficialmente o Domingo da Divina Misericórdia, um dia de festa dedicado à mensagem de misericórdia, arrependimento e amor infinito de Deus. Este ato reafirmou sua convicção de que a fé na misericórdia de Deus é vital para a salvação da alma. Sua promoção da Divina Misericórdia também estava entrelaçada com seus avisos sobre o estado do mundo e a necessidade de renovação espiritual. Ele enfatizou que um mundo perdido no pecado e na divisão só poderia encontrar paz por meio do arrependimento e do retorno a Deus. Um dos aspectos mais marcantes das visões de Santa Faustina, e de outros santos e místicos, era sua natureza profética, frequentemente se referindo a tempos de tribulação, purificação e julgamento. Um tema recorrente nessas profecias é o chamado para que a humanidade se arrependa e retorne à graça de Deus. Entre essas profecias estão os bem conhecidos 3 dias de escuridão. Esta profecia prevê um tempo de intenso sofrimento e julgamento divino, quando a terra estará envolta em escuridão total. De acordo com a visão, durante este tempo, apenas velas abençoadas e a fé dos justos protegerão os fiéis, guiando-os através da escuridão do mundo e purificando suas almas. Os 3 dias de escuridão cativaram a imaginação de muitos crentes. Embora a Igreja não endosse totalmente todos os detalhes da profecia, ela inspirou uma crença generalizada de que tais tempos de provação e purificação podem estar no horizonte. Muitos veem esta profecia como um chamado à preparação espiritual, exortando os cristãos a serem vigilantes, arrependidos e profundamente enraizados em sua fé. A imagem da escuridão serve como um poderoso lembrete da necessidade de oração, arrependimento e um forte relacionamento com Deus diante da incerteza e do caos. Ao refletirmos sobre essas profecias, somos lembrados da urgência de viver em constante preparação para os desafios que podem estar por vir. A vida do Papa João Paulo II, e especialmente seus ensinamentos sobre a Divina Misericórdia, nos exortam a focar não apenas nas necessidades materiais do mundo, mas também em sua renovação espiritual.
Os 3 dias de escuridão não são apenas um aviso, mas um convite para nos aproximarmos de Deus, buscando sua proteção, graça e misericórdia. Concluindo, as palavras finais do Papa João Paulo II e o trabalho de sua vida permanecem um testamento do poder da fé, do perdão e da esperança diante da adversidade. Sua devoção à divina misericórdia, seu legado de paz e justiça e seu encorajamento para permanecer espiritualmente preparado para a tribulação servem como luzes guia para os fiéis de hoje. À medida que avançamos, somos chamados a permanecer vigilantes, fiéis e preparados para os desafios que virão, sabendo que a misericórdia e a proteção de Deus nos ajudarão a superar os tempos mais sombrios. Obrigado por refletir sobre essas mensagens profundas. O que você pensa sobre o significado dos ensinamentos e profecias finais do Papa João Paulo II? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias inspiradoras. Que a paz e a esperança guiem seu coração. Nestes tempos de crescente agitação global, desastres naturais e decadência moral, muitos católicos estão sentindo um profundo chamado para se prepararem, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, para os dias difíceis que virão. Os ensinamentos da Divina Misericórdia, defendidos por Santa Faustina Kowalska, juntamente com a sabedoria de outros santos, tornaram-se cruciais para guiar os fiéis nestes tempos turbulentos. Essas práticas espirituais oferecem não apenas consolo, mas um caminho para a resiliência e força por meio da graça de Deus. Central para esta preparação é um retorno aos sacramentos. Os católicos são encorajados a priorizar a oração frequente, a participar regularmente da Eucaristia e a fazer da confissão parte de sua rotina. Esses sacramentos servem como meios poderosos de se conectar com Deus, purificar a alma e fortalecer o espírito contra as tempestades da vida. Junto com essas práticas espirituais, os fiéis são chamados a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus por meio da leitura das Escrituras, nutrindo seus corações e mentes com sua palavra. Embora a prontidão espiritual seja vital, muitas pessoas devotas também são motivadas a tomar medidas práticas na preparação para as dificuldades físicas que podem surgir. Construir um estoque de suprimentos essenciais, como comida, água e velas consagradas, é visto como um ato de fé e confiança na proteção de Deus. Embora isso possa parecer extremo para alguns, essas medidas não são motivadas pelo medo, mas por uma confiança esperançosa no cuidado de Deus. Elas são um lembrete tangível de que a misericórdia de Deus está sempre presente, mesmo em tempos de escuridão. Como o Papa João Paulo II disse uma vez, e não tenham medo. Que os portais de Cristo se abram amplamente. Essas palavras inspiram os fiéis a seguir em frente com esperança e confiança, confiando que a providência de Deus os guiará, não importa o que o futuro reserva. Na esteira do legado de João Paulo II, um movimento poderoso está se desenrolando dentro da Igreja Católica, um movimento centrado na esperança, no arrependimento e na preparação espiritual. Com a ajuda de ferramentas de comunicação modernas como o YouTube e as mídias sociais, essas mensagens essenciais estão alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. Comunidades baseadas na fé estão compartilhando ativamente a mensagem da Divina Misericórdia, enfatizando a necessidade de arrependimento e a importância vital da vigilância espiritual. Por meio desses esforços, muitos estão encontrando força renovada, sabendo que não importa quão sombrios os tempos possam parecer, a misericórdia de Deus oferece um caminho a seguir. A missão de espalhar essas verdades não é sobre medo, mas sobre esperança, sobre ajudar os outros a encontrar fé na proteção de Deus, mesmo nas circunstâncias mais incertas. Assim como o Papa João Paulo II modelou ao longo de sua vida, aqueles que compartilham essas mensagens devem fazê-lo com amor, compaixão e humildade. Seu exemplo de fé inabalável, perdão e gentileza fornece um belo modelo para se envolver em conversas significativas e amorosas sobre fé, o futuro e a importância de confiar no plano de Deus. A vida do Papa João Paulo II foi um testemunho da força da fé, do poder do perdão e da infinita bondade de Deus. Sua mensagem ainda reverbera hoje, inspirando milhões, especialmente em tempos de dificuldades pessoais ou convulsão global. Sua devoção à divina misericórdia e aceitação de advertências proféticas nos lembram a todos da importância de se voltar para Deus em arrependimento, fé e esperança.
À medida que o mundo continua a enfrentar a incerteza, sua mensagem de esperança, misericórdia e preparação espiritual é mais relevante do que nunca. Para aqueles que escolhem abraçar seus ensinamentos, há conforto em saber que mesmo em tempos de provação, a luz de Cristo os guiará com segurança para casa. Por meio das práticas de oração, arrependimento e prontidão espiritual, os crentes podem permanecer confiantes de que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer escuridão, e que seu amor sempre os levará à casa do Pai. Obrigado por reservar um tempo para assistir e refletir sobre esta importante mensagem. O que você pensa sobre o tópico de hoje? Gostaríamos muito de ouvir de você. Compartilhe seus comentários abaixo. E se você ainda não o fez, não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para se manter atualizado sobre novos conteúdos. Que a misericórdia de Deus continue a guiá-lo e protegê-lo.